seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pensando Direito, aqui na TV RVC, canal 8 da NET, e também pelo canal do YouTube, canal Pensando Direito. Hoje o tema é sensacional, um tema que talvez nós tenhamos uma certa reticência em conversar, porque nós vamos falar de planejamento sucessório, morte. Será que a gente gosta de falar sobre isso? Com quem vou deixar meu patrimônio? Ou se tem um patrimônio para deixar? Mas eu estou vivo, já vou falar sobre morte? Bem, isso é que vai nos contar o nosso convidado de hoje. Vem diretamente da Bahia, é meu amigo de infância, fomos colegas de faculdade, fomos parceiros da advocacia, sócios de um escritório lá na Bahia, em Salvador. É o meu querido Herman Staben. Ele é advogado especialista em direito empresarial e processo civil pela PUC de São Paulo, membro da Comissão de Mediação da OAB Bahia e também membro fundador do IAB, Instituto de Arbitragem da Bahia. Meu querido Herman, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fernando. Meu agradecimento por esse convite tão especial de reencontrar um amigo querido para falar de um tema que me é tão caro. E também o meu agradecimento à RVC, né, o canal 8 da NET, por esse convite, pelo espaço, e principalmente ao canal Pensando Direito, né? Esse canal que presta um serviço de informação tão importante também para a comunidade, para a população. Obrigado mais uma vez. Meu amigo, eu que te agradeço. E ó, pode ficar tranquilo. Você aí de casa, você escutou como é que ele me chamou? Ele falou, obrigado, Fernando. Mas isso nunca aconteceu, tá? Então, Herman, pode me chamar da forma como você sempre me chamou. Ele me chama de Nando, de Nandinho. Então, estamos entre amigos. Você aí de casa é nosso amigo. Herman é nosso amigo. Porque, inclusive, falar sobre esse tema, a gente precisa ter uma certa relação. Show, meu querido? Fechado? Fique à vontade. Aqui a casa é sua. Beleza? Obrigado. Já me sinto em casa, viu? Então, vamos lá. Já para explicar ao nosso público o que é planejamento sucessório. Explica para a gente aí. Eu vou tentar explicar de uma maneira breve e fácil, Nando, porque o planejamento sucessório nada mais é do que um planejamento, é uma ação multidisciplinar, tá certo? Que tem o objetivo de organizar antecipadamente a sucessão do patrimônio de uma família, de uma pessoa, né? Da melhor maneira e com inteligência financeira também, para que seja da forma mais econômica, mais efetiva, né? Então, o planejar é um instituto, não é um instituto em si, é um conceito, né, de organização do patrimônio. Certo. Agora, falar em planejamento sucessório, como eu falei no início do programa, será que não existe um tabu em falar sobre esse assunto? Porque assim, se eu falo em planejamento sucessório, talvez eu esteja lidando de uma certa forma com a morte. Então, como é que uma família deve lidar com esse tema, já que é tão delicado para muitos? Ô, Nando, sua pergunta é excelente, tá? E muito sensível, porque esse é um dos grandes problemas dentro da nossa cultura nacional. Nós, no Brasil, ainda não temos a cultura do planejamento patrimonial e, sobretudo, do planejamento sucessório. Isso, por muito tempo, ficou restrito a um nicho, a um grupo muito pequeno de pessoas, de famílias. Então, as pessoas têm uma resistência imensa, e boa parte porque falar de qualquer coisa que envolva o tema morrer, né, o morrer, a morte, é desafiador. Tem pessoas que têm verdadeiro pavor. E a gente tem que ter sensibilidade, compreensão na hora de enfrentar isso. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que vêm se consultar no escritório, vêm conversar comigo, e muitas vezes são herdeiros, e chegam para mim e dizem, mas Herman, como é que eu vou tratar disso com o meu pai,
sem que pareça que eu estou, né, para usar uma expressão, que é uma expressão que acho que todo mundo conhece, agorando, né? Sim, eu que não estou desejando a morte dele, nem muito menos eu estou interessado mais no patrimônio do que no bem-estar dele. Então, como tudo que na nossa sociedade ela foi evoluindo, você vê, né? Eu gosto de usar muito o exemplo do tabagismo. Quando se começou todo o processo de tabagismo, do uso do cinto de segurança, por exemplo, Sim. foi preciso uma campanha maciça de informação e, muitas vezes, a ação rigorosa da lei para que as pessoas não fizessem, por exemplo, não fumassem em ambiente fechado. Houve reclamação, queixa. Hoje em dia, você não vê, você não encontra pessoas fumando em ambiente fechado, raramente, né? E não precisa, e nem placa mais, não tem tantas sinalizações, porque a gente já incorporou esse conceito. Sim. E eu acredito que, com o passar do tempo, né, as famílias também vão olhar para esse tema com mais naturalidade, até porque tem uma frase, se não me falha a memória, é Benjamin Franklin, que ele dizia que a morte e os impostos são as duas únicas certezas da vida. E é interessante essa frase porque ela diz respeito justamente são os dois temas principais envolvidos no planejamento sucessório, que é a racionalização do impacto tributário sobre o patrimônio. Sobre a herança, e o tema morte, sim, que é o que abre a sucessão. Né? Meu amigo, eu acho que esse tema realmente ainda é tabu. Para você que está em casa acompanhando o programa, eu conversei com o Herman nos bastidores e disse para ele, falar sobre morte, para mim, ainda é complicado. Por exemplo, eu disse para o Herman o seguinte, eu não faço seguro de vida. Porque quando eu penso em seguro de vida, eu penso, eu estou assegurando o momento em que eu vou partir. A gente sabe que qualquer hora a gente vai partir. Mas o tema morte, como o Herman bem colocou aqui, não é um tema muito usual, não é um tema que nós sentamos para conversar com a nossa família. Imagine ainda sentar, né, Herman, com a família para falar sobre morte e patrimônio. Fica ou não fica difícil? Nando, se você me permite, a nossa cultura nacional ela é muito peculiar, né? E uma das coisas, se falar de morte tem todo esse tabu envolvido, planejar também não é exatamente uma característica forte do brasileiro. O brasileiro é muito espontâneo, ele é muito intuitivo, ele é muito de improviso. Sim. Então, quando você traz um conceito de um planejamento que você está olhando para um prazo distante e para uma data incerta, né? Porque a gente sabe que vai morrer, só não sabe o dia. Pode ser ainda amanhã. Bem que é incerto, né, Herman? Ainda bem que é incerto. A gente não sabe a data, mas que o evento vai acontecer. Sim. Então, que vai acontecer, vai. São muitos desafios envolvidos, né, para que as pessoas adquiram, incorporem essa cultura. E o pior, Fernando, sabe o que é? As pessoas só vão se dar conta da importância disso no pior momento, quando já não tem mais a opção de fazer. É e verdade. Quando vai sofrer as agruras do inventário. Infelizmente, é assim que funciona. Você falou tudo, Herman. Você está perfeito. Sua colocação é perfeita, porque quando acontece o fato morte, e aí parece que a vida da pessoa toma uma proporção totalmente diferenciada e a gente não consegue mais conversar sobre o tema. Agora, me diga uma coisa, Herman. A legislação brasileira, como é que trata sobre esse tema? Sobre o direito sucessório no Brasil? Existe alguma legislação que trata sobre isso? Sim, na verdade, assim, essa é uma pergunta ampla, eu preciso esclarecer, né? Se a gente for tratar de todo o arcabouço, né, de toda a estrutura do direito sucessório, além de ser uma resposta muito técnica, que eu não sei até que ponto ela é útil, para o esclarecimento do seu público, né, da sua audiência, mas o que a gente pode dizer em bases gerais é que, com a morte,
abre-se a sucessão do patrimônio que pertencia ao falecido. E isso é um impositivo da lei. Inclusive, se nos prazos de 60 dias não for aberto o inventário, a pessoa, inclusive, paga uma multa ao fisco pelo atraso na abertura. Então, é obrigatório o inventário, né, para quem não fez o planejamento sucessório. Então, ali, você tem ali no Código Civil toda uma disciplina do artigo, vai ali de 1784 até 2000 e alguma coisinha, que vai tratando de toda essa realidade da sucessão patrimonial, né? E o inventário costuma ser o meio da maioria dos casos de sucessão, da sucessão do patrimônio. Beleza, entendi. Então, assim, já deixo aqui aberto para você que está aqui em casa assistindo. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, manda para a gente, manda aqui para a TV RVC, manda lá no nosso canal Pensando Direito, porque esse tema ele é muito amplo, tá? E o nosso convidado hoje vai falar com a gente apenas sobre esse planejamento sucessório. Mas fica aberta aqui a oportunidade de você aí de casa mandar sua perguntinha para a gente, que a gente com certeza vai te dar um retorno, beleza? Agora, meu querido Herman, por que se preocupar com o planejamento sucessório? Fernando, veja, tudo que a gente faz de maneira planejada e com ordem tende a ter um desfecho melhor, tá certo? Então, quando a família, quando o indivíduo, às vezes, ele já tem consciência, ou a família percebe, faz a escolha do planejamento sucessório, você consegue vários benefícios. O benefício da proteção patrimonial é um deles. O benefício de você ter um menor custo para a sucessão desse patrimônio, tá certo? Sim. E você também consegue evitar... Eu posso dar três aspectos que, para mim, são bastantes para levar qualquer pessoa a refletir a respeito. E o terceiro é que você evita, na maioria das vezes, demandas, contendas, né, discussões entre os herdeiros. Sim. Porque a figura do patriarca ou da matriarca presente no momento da construção do planejamento sucessório, ela inibe muito, tá certo? E ela dispondo de que maneira os bens serão partilhados, direcionados, destinados, evita muito, pela sua autoridade moral, né? Sim. Que se iniciem discussões entre os herdeiros sobre essa destinação. Então, ela tem um papel pacificador, ela tem um papel de racionalização, de inteligência financeira e também de proteção patrimonial. Então, se você pegar só esses três motivos, eu acho que eles já são mais que suficientes para qualquer pessoa parar para pensar a respeito. Entendi. Inclusive, né, Herman, e para você que está aqui em casa nos acompanhando, um dos maiores problemas da sucessão do advento pós-morte, com a morte do patriarca, do matriarca, ou daquela pessoa que deixou aquele patrimônio, é justamente aquelas confusões familiares. Os atritos entre os herdeiros sobre quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o sítio, e aquelas ações, e aqueles 2 carros, ou seja, haverá sempre, há sempre um certo descontentamento entre os herdeiros. Vou confessar uma coisa para você aí de casa, tá? Esse tema, para mim, assim como talvez para você que está nos acompanhando, é muito novo. É muito novo. E eu hoje estou aprendendo muito aqui com o nosso convidado. Planejamento sucessório talvez seja o caminho. É o que o Herman está aqui nos contando. Então, Herman, quais são os tipos mais comuns de planejamento sucessório que existe? Perceba, Fernando, o planejamento sucessório, o planejamento patrimonial da família é um conceito. Sim. E é um conceito... o que me encanta é que, na verdade, se trata de um conceito
que envolve muitas áreas do direito. Envolve direito tributário, envolve direito de sucessões, envolve o direito empresarial bastante. Opa! Né? Envolve questões de contabilidade específicas, né? Se você pensar uma holding rural, por exemplo, ela tem todo um aspecto tributário específico do agro. Então, é realmente, digamos assim, uma expertise multidisciplinar e que tem uma certa complexidade por envolver todas essas áreas. Então, o que você tem, de uma maneira geral, é o planejamento como um conceito, como um serviço, uma prática, e você tem dentro dele vários instrumentos que serão utilizados conforme a realidade de cada família, a destinação que se pretenda dar a cada patrimônio, ou seja, não existe uma fórmula única. Certo. Você pode... ela é muito ajustável, ela é muito customizável, né, para a realidade de cada família. Então, eu acho que isso que é a beleza, e que faz com que o advogado realmente ele precise ter um conhecimento razoável sobre o tema, né? Dessas áreas para poder enxergar e construir uma solução adequada àquela família. É interessante. Agora, uma pergunta, né, que talvez muitos aí de casa já estão fazendo, eu mesmo fiz essa pergunta quando eu estava estudando esse tema, para a gente preparar essa conversa, esse programa especial para você aí de casa. Qual seria essa pergunta? Qual o momento certo para se fazer um planejamento sucessório? Eu acho que vocês de casa têm essa dúvida, não tem não? Então, Herman, existe um momento certo? Não, na verdade não existe, Nando. Por quê? Como a gente está tratando, toda a razão de ser do planejamento sucessório é o evento morte. Sim. Nós temos uma expectativa média de vida, tá certo? Que nem sempre ela se cumpre. Sim. Tem pessoas que desencarnam, né, que falecem antes, muito jovens, né? Sim. E a razão do planejamento sucessório é você deixar aquele arranjo, aquela organização, não é só a destinação do patrimônio, não é somente a sucessão do patrimônio que se alcança com o planejamento sucessório. Você também consegue fazer uma racionalização tributária da exploração do seu patrimônio, você também protege o seu patrimônio, né? Então, de maneira geral, o que eu posso lhe dizer é que, na minha experiência como advogado no escritório, Sim. Normalmente as pessoas, a partir dali dos 50, é o público que eu tenho, que eu vejo com maior proeminência, as pessoas ali em torno dos 50, né, um pouco menos em diante, já começar, aqueles que despertaram, deram conta disso, passarem a procurar, se informar, a despertar um interesse no tema. Então, não existe uma idade necessariamente, até porque algumas pessoas você pode dizer, não, vou deixar isso para fazer com 50 anos e falecer antes, tá? Então, isso não é significativo. E existe um outro aspecto que eu preciso também esclarecer ao seu público, né? Que é o seguinte, hoje no Brasil, você tem uma alíquota de tributação do inventário. E não vai demorar. O Brasil é o país que tem a menor tributa, entre os países de economia importante no mundo, tá certo? É o país com a menor tributação sobre herança. Essa realidade não vai persistir. Mas não vai persistir mesmo, porque já existe muita pressão por parte dos governadores, né, dos estados e das suas secretarias de fazenda para elevação dessa alíquota. Certo. Então, é só uma questão de tempo. Então, você já passa a ter, além da questão do evento morte, também um evento fiscal, né? Uma mudança fiscal que vai agravar muito, vai onerar muito. Deve prestar bastante atenção, né, Herman? Então, é preciso ficar atento a esses sinais para depois não se arrepender, porque leite derramado só resta lamentar. Maravilha, maravilha. E aí, pessoal, tá gostando do nosso programa? Então não saia daí, porque a gente volta já já.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Pensando Direito, hoje falando sobre o tema planejamento sucessório, com meu querido amigo Herman Staben, diretamente da Bahia, aqui para você. Meu querido Herman, vamos dar prosseguimento aqui à nossa conversa, que para mim está excelente, hein? Espero que você aí de casa esteja curtindo. E se estiver curtindo, não esquece de deixar o seu joinha e manda o seu comentário sempre pra gente nas nossas redes sociais. Aqui pelo Instagram, o Fernando Peixoto, canal Pensando Direito no YouTube e aqui na TV RVC. Herman, planejamento sucessório. Aliás, antes de eu te fazer uma pergunta, eu estou percebendo que você está falando de patrimônio, de bens. Eu falei aqui várias vezes, né? Melhor, naquele exemplo que eu falei com você, eu falei sobre quem fica com a casa de praia, quem fica com o sítio, quem fica com a minha Ferrari vermelha. Então me diga uma coisa, planejamento sucessório é coisa de milionário, não é? Não, Fernando, de jeito nenhum. É uma ótima pergunta, porque esse, assim como a morte é um tabu, essa impressão também persiste e ela tem uma razão de ser. Porque pense comigo, toda a cultura de planejar, vamos lá, vou tentar até ser mais amplo. Se você for em qualquer país da Europa, nos Estados Unidos, no Japão, o planejamento sucessório é uma realidade. Mas é uma realidade de todas as famílias. Isso é muito natural. Você sabe por quê, Nando? Porque o tributo lá é alto. É 45% sobre herança num lugar, 40% no outro. Caramba! Ou seja, você perde quase a metade do seu patrimônio para o Estado. Caraca, se você muito. Não tributar. Como no Brasil a tributação, como eu disse, é uma das menores do mundo, então as pessoas ainda não perceberam a importância do desenvolvimento dessa cultura, mas não vai demorar para fazer isso. Pode acreditar. Então, por muito tempo, realmente, planejamento sucessório foi coisa de milionário, de bilionário. Alguém, por acaso, só para você ter uma ideia, vou trazer aqui um dado. Por exemplo, estima-se que quando o Dr. Roberto Marinho faleceu, a herança, o patrimônio pessoal dele girava em torno de 30 bilhões de reais. Nossa, muito dinheiro, hein? Você já imagina, é muito dinheiro. Você já imaginou se fosse fazer um inventário desse patrimônio? E ter que pagar toda a tributação em cima disso, você já pensou? Você já imaginou você recolher de imposto para o Rio de Janeiro, que era o estado, né? 2 bilhões e meio de reais só de imposto? Nossa Senhora. Então, não existe, não há. Roberto Marinho, Odebrecht, então todas as grandes fortunas do Brasil fizeram planejamento sucessório e era um nicho realmente de milionários, de bilionários que podiam ter acesso a escritórios, grandes bancas de advocacia, pagando verdadeiras fortunas para ter o menor impacto possível na sucessão desses patrimônios vultosos. Só que a gente vive uma realidade já de alguns anos, assim como nós tivemos a democratização do ensino superior, nós temos a democratização do planejamento sucessório. Você hoje tem excelentes profissionais no Brasil todo habilitados a prestar esse serviço. Né? Então, não é coisa de milionário, é coisa de quem é inteligente. Me perdoe a franqueza. É coisa de quem não quer pagar desnecessariamente altos tributos ao Estado. Entendi. É coisa de quem não quer perder parte do seu patrimônio para o Estado. Né? Desnecessariamente, ainda que a alíquota hoje não seja das maiores do mundo, mas continua sendo uma alíquota que ainda é alta, né? Impactando. Vou lhe dar um exemplo, Fernando. Imagine uma família que tenha um único bem, aquele imóvel onde nós crescemos, onde nossos pais nos criaram, tá certo? Aquela casa onde todo mundo, a vizinhança toda nos conhece, né? Onde nós, aquele é o único bem da família. Você sabe o que é que vai acontecer quando a matriarca e o patriarca, imagine que esse bem custe lá, sei lá, 300 mil reais, 400 mil reais.
tá certo? Sim. É o único bem. Você sabe o que é que vai acontecer, provavelmente? Esta família não terá o dinheiro, é o que acontece, eu vou lhe dizer, em 90% dos casos. Não terá o dinheiro para efetuar o pagamento do imposto. Sim. Você sabe o que é que vai acontecer? Vai ter que vender esse bem. A única casa, onde cresceram, onde os pais foram criados, onde se criaram, tem toda uma história ali, vão ter que vender esse bem para, com parte desse... E, normalmente, o que a gente percebe é que as vendas nessas circunstâncias não se dão nas melhores condições, Sim. porque a pessoa está vendendo porque precisa resolver um problema. Está com pressa, né, Rema, para vender, para poder pagar as dívidas? Para pagar todo o custo do inventário. Sim. Resultado, vai perder ali um percentual grande desse... O bem deixará de se fazer, vai perder uma parte do dinheiro arrecadado de uma venda que já não foi nas melhores condições. No final das contas, essas pessoas sofreram um decréscimo social. Sim. A condição social, eles não conseguem mais comprar um imóvel no mesmo bairro. Ou seja, é muito mais cruel com a pessoa que tem um único patrimônio, com a família que tem um único patrimônio, se nós formos analisar bem, do que quem tem 30 bilhões. Porque quem tem 30 bilhões, perdeu 2 bilhões e meio, continua com 27 bilhões e meio, continua bilionário. Sim, verdade. Não afetou nada. Você entendeu? Sim, sim. Então, é algo que as pessoas também ainda não perceberam. É um instrumento também que eu acho de justiça social. Sim, entendi. E se você considerar no conceito amplamente. Sim. Que você dá oportunidades às pessoas de manterem o seu mesmo status quo, né, pelo menos condições que lhes são oferecidas. Agora, como você já colocou, né, Rema, aqui no início da nossa conversa, esse tema planejamento sucessório ainda é algo que está chegando aos poucos, a nossa sociedade ainda está se adaptando, ainda não conhece muito bem, então gera-se muitas dúvidas. E eu vou te lançar aqui mais uma dúvida, né? Você falou aí no patrimônio do Roberto Marinho, patrimônio do Odebrecht, grandes nomes, né, de pessoas que têm muito dinheiro aqui no nosso país. Mas imagina só, Herman, eu tenho um sítio pequeno, eu tenho umas 10 galinhazinhas, um carro 77 na minha garagem. Eu preciso fazer um planejamento sucessório para este patrimônio que eu tenho? O que é que você me diria? Olha, você tocou num ponto e eu vou pegar o gancho, tá? Sim. Eu acho que, por exemplo, vamos aqui por partes. Existem bens, cada estado tem uma regra específica da alíquota. Normalmente as alíquotas do imposto que incide sobre a herança são progressivas, tá certo? Certo. Então elas vão de 4% a 8%. Então, e o que é que acontece? Alguns estados isentam bens de pequeno valor. Mas se você for olhar, se você for considerar um imóvel de 100 mil reais, mas veja, não é 100 mil reais o preço que a pessoa comprou. São 100. Primeiro que todo inventário, você tem que fazer a avaliação do bem pelo valor venal atualizado. Sim. Esses dias eu estava fazendo um inventário e, você tem ideia, o bem, ele tinha sido adquirido, ou seja, estava no imposto de renda da pessoa por 150 mil reais, se não me falha a memória, tá certo? O valor dele no IPTU, no carnê que ele recebe, era 500 e picadinhos, e quando a gente foi fazer a apuração do valor venal atualizado, Sim. Era 780 mil. Caramba. Ou seja, se o bem valia, a gente ficou até em dúvida se o bem valia isso se fosse vendido hoje. Sim. Se questionou isso. E aí você tem que abrir todo um processo de discussão com o fisco, né, questionar, apresentar laudo, né, mais de um laudo, questionando que aquele valor venal não corresponde à realidade comercial daquele bairro, daquele logradouro, daquele imóvel. Sim. E aí vai esse tempo. Você entende? Entendi.
voltando ao raciocínio, a pergunta que você me fez. Alguns imóveis que são de valor venal atualizado muito baixo, não justificaria. Certo. Mas se você for olhar a rigor, são pouquíssimos os casos que entram nesse campo que não justifica. Mas são casos raríssimos. Sim, entendeu? Entendi. Na maioria das pessoas, da classe média, a grande maioria sofre um impacto. A grande maioria. Entendi. Então, assim, no geral, pelo que você está nos explicando, o planejamento sucessório seria uma forma de facilitar a organização, não sei se a palavra seria organização, não, facilitar a convivência familiar no pós-morte, para evitar aquelas discussões, aquelas lides em razão de patrimônio e ainda fazer com que a gente tenha uma certa diminuição de custos, né? Porque a depender do patrimônio, aquilo que você paga ao fisco, aquilo que você paga ao Estado é um valor muito alto e não tem para onde você correr. Seria mais ou menos isso? Ou esse entendimento rapidamente para o público aqui entender? É mais ou menos isso. A síntese está excelente, Fernando. Essencialmente é isso. E eu vou te dizer, existem famílias que durante o inventário se desestruturam. Sim, opa. Irmãos se tornam inimigos. Sim. E alguém que não... Eu tenho certeza que alguém da sua audiência conhece casos assim. Sim, com certeza. Irmãos que se reuniam enquanto os pais eram vivos naquele almoço de domingo maravilhoso, né? Que é aquele caldeirão, né? Que ao mesmo tempo é desafiador. A gente sente saudade, a gente gosta. Sim. Simplesmente deixa de existir porque irmãos não se falam mais, se tornam inimigos mesmo. Sim, verdade. Você conseguir manter a paz familiar, para mim, já é um motivo suficiente. Agora, você conseguir preservar o patrimônio que a pessoa lutou a vida toda, porque, Fernando, pense aqui comigo, a gente trabalha a vida toda, os melhores dias, as melhores horas, dos melhores anos de nossa vida, eles são dedicados à construção de um patrimônio, para nosso desfrute, né, para nosso deleite, como também para aqueles a quem amamos, como um legado para aqueles a quem amamos. Eu não acho justo que você escolha o meio mais oneroso de suceder esse patrimônio. Perfeito. Essencialmente se trata disso. Sim, perfeito, Herma. É bem isso aí. Herma, eu tenho mais uma dúvida. Né? A gente já falou do patrimônio, da questão do sítio, você já explicou pra gente que depende do patrimônio que você deixa ou não. Agora, uma outra situação. Eu não tenho filhos. Vamos imaginar que eu não tenho mais herdeiros nenhum. Mesmo assim, é adequado fazer um planejamento sucessório? E para quem eu vou fazer esse planejamento? Como é que isso funcionaria? Fernando, essa é uma pergunta incomum e é uma pergunta muito inteligente. Então, vamos lá. Eu vou partir do princípio que você não tenha mais nem descendentes, nem ascendentes, nem colaterais. Sim. Porque a sucessão óbvia vai para os nossos descendentes. Mas as linhas sucessórias, elas vão se ampliando à medida que você tem as ausências. Sim. Tá certo? Ok. Então, não é comum, né? Aliás, é muito incomum você ter uma pessoa sozinha no mundo. Sim. Então, é uma realidade bastante peculiar, né? Que você tenha uma realidade, que ele não tenha descendentes, que ele não tenha ascendentes, que ele não tenha colaterais, né? Então, você neste caso, eu penso que seria justificável, sim, se você tenha um destinatário e não queira que o seu patrimônio fique pro Estado. Pronto, show. Tá certo? Entendi. Então, você escolhe alguém a quem se destina e faz o planejamento para que esse patrimônio chegue a quem você deseja. Pronto, entendi. Então, esteja na sua linha sucessória legal. Entendi. Tá, então, se eu tiver algum tipo de herdeiro, seja pai, filhos, né?
Que Herman falou descendente, pai e mãe, ou colaterais, tio, né, Herman, primo, etc. Aí se justifica um planejamento. Ou então, se não tiver ninguém, mas quiser deixar o meu patrimônio para alguém, aí justificaria fazer esse planejamento. Mais ou menos isso, né, Herman? Sim. Show. Agora, mais uma perguntinha para você é o seguinte. Quais são... Opa, perdão. E os custos desse planejamento sucessório? Que imagine que eu quero fazer esse planejamento. Esses custos são muitos, Herman? Fernando, veja, a ideia do planejamento é reduzir custos, tá certo? Então, vamos lá. Normalmente, os custos com o advogado serão muito parecidos com o do inventário. Sim. Né? Tendem a ser menores, porque se o inventário for litigioso, por exemplo, os custos com os honorários advocatícios são praticamente o dobro do que você teria com um inventário amigável. Sim. Tá certo? Okay. Consensual. Então, você já começa a ter variantes. Sim. Então, quando você está fazendo um planejamento, você tem que pensar sempre na redução e ter algum benefício, já que você está antecipando o alto. Sim. E os honorários, eles tendem a ser menores do que seriam no caso de um inventário. Sim. O tributo, esse com certeza é muito menor. Alguns casos você consegue, inclusive, evitar. Então, são situações muito peculiares, dependendo da complexidade, da sofisticação, do arranjo, né, do modelo que você faça. Por isso que o planejamento patrimonial, ele se dá em etapas. Então, no primeiro momento, você tem ali você vai sentar com o cliente para entender, ouvir tudo, conhecer a vida dele, o patrimônio dele, o que é que ele espera com aquele patrimônio, quem são seus herdeiros, de que maneira ele pretende conduzir. Sim. A partir daí, então, você vai apresentar a ele alguns modelos, já é uma segunda etapa, que ele vai fazer a escolha do modelo que atenda melhor ao seu interesse de sua família, né, do seu agronegócio, né, de outro modo. E, em terceiro, você vai colocar em prática, você vai implementar aquele projeto. Então, é um projeto que se dá em etapas, porque ele é complexo. Sim. Não é uma coisa eu trago pronta, isso aqui... Não. Sim. Tudo isso é construído com a família. Entendi. E precisa de etapas. Por isso que se fazendo antes, você tem todo esse tempo que você não tem no inventário. Entendi. No inventário você tem que correr, e muitas vezes você não sabe nem o que é que tem. Às vezes a pessoa não sabe nem a senha do banco. Não sabe nem o seguro. Verdade. Tem gente que falece e não sabe nada. Verdade, acontece. Meu caro Herman, muito obrigado, mas segura aí, hein? Não saia daí, não. O programa de hoje está espetacular. Eu tô aprendendo aqui muita coisa. Por isso, ó, não saia daí, que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Pensando Direito, hoje falando sobre planejamento sucessório. Ainda tem muita coisa, hein? Vamos lá. Herman, meu querido, continuando aqui o nosso programa que está sensacional. Já estou recebendo aqui algumas mensagens de alguns telespectadores que estão curtindo e adorando o nosso programa e já estão tirando muitas dúvidas, hein? Beleza? Então vou lançar para você mais uma perguntinha. Quais são os tributos incidentes na sucessão? Veja, se nós pensarmos, o tributo essencialmente que incide sobre a herança, sobre o patrimônio, hoje no Brasil, é o imposto de transmissão causa-mortes, tá certo? Que é um tributo de competência dos estados, que tem uma alíquota ali de 4% a 8%. Sim. Essa alíquota, o limite dessa alíquota, ela é fixada, por incrível que pareça, por uma resolução do Senado Federal.
Ou seja, é algo que não é complexo de ser elevado. E, inclusive, existem propostas de lei hoje tramitando para levar essa alíquota de o máximo de 8% para 20%. Sim. Já de cara. Né? Existe um projeto de lei do senador Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, né? E existe, inclusive, toda uma pressão política por parte do Conselho de Secretários de Fazenda de todos os estados, junto ao Senado, para que eleve essa alíquota. Então, hoje, é um imposto que incide sobre heranças, que é o ITCMD, né, o ITCM, causa mortes, que tem a alíquota máxima ali limitada em 8%. Maravilha. Agora, Herman, quais são os instrumentos do planejamento sucessório? Fernando, perceba, quando você planeja, você tem vários instrumentos. Por exemplo, é muito comum se pensar em testamento e em doação em vida. Eu acho o testamento uma coisa, é a pior solução, tá certo? Porque o testamento, ele costuma ser discutido e judicializado. Ou seja, você não consegue resolver a sucessão, evitar a contenda, a discussão na sucessão. Então, eu não vejo sentido, né? E acho que em alguns anos vai terminar ficando como um instituto obsoleto, um instituto, uma letra morta na lei. Sim. Tá? A doação em vida tem um enorme inconveniente. Quando você faz a doação em vida, né, você vai pagar um imposto menor, que é o imposto de doação. Sim. Mas, no entanto, você perde. Ainda que você constitua usufruto em seu favor, você perdeu o poder de disposição daquele bem. Então, se você precisar vender aquele bem, se você precisar dispor dele de alguma maneira, você vai precisar da autorização do proprietário. Isso no caso da doação, né, Herman? Da doação em vida. Sim. Ou seja, você simplesmente perde o poder de disposição sobre o seu patrimônio. Sim. Também não vejo muita racionalidade nisso, e posso lhe trazer exemplos, se a gente tiver tempo, de casos de pessoas que perderam excelentes negócios por ter feito doação em vida, simplesmente porque a esposa de um dos filhos criou um embaraço e não concordou, não deu a outorga dela para a venda. Ou seja, imagine que havia um terreno muito valioso, né, que uma construtora tinha interesse e daria por esse terreno, que, digamos, valesse R$1 milhão, né, mas valia mais, ela iria incorporar um prédio de excelente padrão naquele terreno. O proprietário já havia feito a doação em vida aos filhos casados, né, e em troca a incorporadora daria 4 unidades pelo terreno. Sim. Seria uma permuta, tá? Só que essas 4 unidades valeriam, na verdade, R$3 milhões. Um exemplo. Sim. Ou seja, triplicaria o patrimônio. O que é que aconteceu? Por questões de separação de um dos filhos, que estava em processo de separação, a esposa não deu outorga, eles perderam o negócio porque a incorporadora tinha outros terrenos em vista, foi para outro terreno. Para outro, sim. Perderam o negócio, perderam a oportunidade de triplicar aquele patrimônio. Sei. Então, também não vejo. Então, hoje o que a gente tem como instrumento, que eu vou lhe dizer que prevalece, é o mais eficaz, o mais inteligente, né, que eu lhe diria, são as holdings. As holdings hoje, para ser bastante honesto, têm sido, na grande maioria, na maioria esmagadora dos casos, um mecanismo, no momento, mais eficaz dentro da legislação brasileira para você fazer planejamento sucessório. Maravilha, sensacional. Agora, eu acho que isso aqui você já explicou para a gente, você já deixou claro, mas só para a gente ratificar, para você que está aí em casa, que chegou agora, já pegou aqui no terceiro bloco. Herman, o planejamento sucessório, então, ele ajuda a diminuir os conflitos de interesses, certo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque você consegue, na construção da solução, que é o planejamento, que é o projeto de planejamento,
Você consegue organizar arranjos de destinação, de partilha daqueles bens, de exploração daqueles bens em consenso, na presença da autoridade da matriarca e do patriarca da família, e perante os quais estão os filhos que normalmente concordam e se submetem àquela autoridade, às razões que eles estabelecem para a escolha dele. Sim. Olha que maravilha, Entendeu? hein? Olha que maravilha. Eu realmente, Herman, estou aprendendo muito aqui com você hoje, viu? Porque eu desconhecia essa possibilidade, esse planejamento sucessório, eu não conhecia. Confesso a você que está aqui assistindo também. E você está me trazendo super informações, porque, pessoal, com a morte, de fato, a família entra num colapso, né? A família se desestabiliza. E aí, para você resolver questões patrimoniais pós-morte, realmente é muito complicado. Então, mas vamos lá. Herman, quais são os benefícios fiscais do planejamento sucessório? Eu acho que você também já nos explicou isso, mas... A racionalização tributária é o benefício econômico primordial. Sim. Tá? Porque você consegue, muitas vezes, até, dependendo da situação, dependendo do formato, evitar a incidência do tributo de transmissão. Sim. Tá certo? Então, há casos e situações específicas. Mas, na pior das hipóteses, você tem uma alteração significativa, tanto na base de cálculo, e aí é uma questão mais técnica, né? Sim. Da base de cálculo do tributo, Sim. quanto na alíquota do tributo. Ou seja, a base de cálculo é qual é sobre que valor o tributo incidirá. Né? No inventário, será sempre o valor venal atualizado do bem. Tá certo? Certo. Que muitas vezes é maior do que o próprio valor de mercado do bem. Sim, sim, Porque acontece. os fiscos, né, a Secretaria de Fazenda, precificam aquele bem por um critério que nem sempre corresponde à realidade. Enquanto que no planejamento sucessório, você consegue reduzir essa base de cálculo, além de você ter uma alíquota menor. Então, com isso, se você tivesse, para tornar mais claro para as pessoas, se nós tivéssemos a mesma base de cálculo, que não é o caso, normalmente é menor, bem menor, só a diferença de alíquota já faria uma diferença brutal. Se você pensar de 8% para 3,5%, de 8% para 4%, você está pagando metade. Sim, sim. Mas só que você consegue ir muito mais além disso. A maioria das vezes. Mas aí tem que ser o caso, estudado caso a caso. E é importante que você faça isso com muito critério, Fernando, porque é a vida das pessoas, é o patrimônio das pessoas, e não há espaço para mim. Claro. Tudo tem que ser feito dentro da lei, tá certo? Sim. Com respeito, inclusive, às cotas de herança de cada um, as legítimas, né? E de maneira que você não tenha, porque tudo, não existe mágica. Qualquer arranjo mal feito, mal conduzido, vai gerar prejuízo cedo ou tarde para aquela família. Então, não adianta vender mágica. Você vai fazer isso sem custo, não existe. Sim, maravilha. Mas com custo é sempre possível. Então, você aí de casa que pensa ou quer conhecer um pouquinho mais sobre planejamento sucessório, como fazer o seu planejamento sucessório, indico procurar um profissional, um advogado da sua confiança, tá? Para que ele possa te explicar, porque cada caso, o Herman acabou de falar, cada caso é um caso. O advogado precisa analisar o seu caso em si e tomar o melhor caminho. Vamos agora à nossa parte do programa que eu mais curto, hein? É o de Cara com Peixoto. Aqui eu vou lançar algumas perguntas para o meu convidado, vou lançar para ele algumas situações e ele em uma breve resposta, ele vai dizer que sim, que não, se é bom, se não é bom, se eu faço, se eu não faço. Fechado, Herman? Combinado.
Então vamos ao nosso ping-pong. Primeira pergunta, Herma. Não gosto de pensar na morte. Acho o planejamento sucessório o mesmo que a morte em si. Não quero pensar nisso. Só resta lamentar, porque vai pagar caro por isso, Fernando. A morte é certa e o imposto é certo. Então, é uma escolha que se faz, a gente respeita, mas espero que nós evoluamos, né, como sociedade para se abrir para o tema. Segunda situação, meu caro Herma. Não tenho nenhum patrimônio. Mesmo assim, posso fazer um planejamento sucessório? Não precisa. A sucessão é de patrimônio, de bens passíveis de avaliação pecuniária. Se não tem bem nenhum, não tem porquê. Né? Sem lei, sem documento, não tem por que se preocupar com isso. Show! Vamos seguindo com o nosso ping-pong. Moro com meus pais, não sou casado e nem tenho filhos. Posso fazer um planejamento sucessório? Pode. Se ele tiver patrimônio, pode. Ele vai escolher, né? Na situação aí, os herdeiros legais seriam os ascendentes, seriam seus pais com quem ele mora. Né? Ele pode escolher fazer o planejamento, se ele tiver algum patrimônio em favor dos seus pais ou de quem ele escolha, né? Fazer uma racionalização da distribuição desse patrimônio. Eu acho perfeitamente possível e justificável. Beleza! Qual a melhor idade para se fazer um planejamento sucessório? Fernando, eu vou lhe dizer, quem, por exemplo, explora atividade econômica, eu diria que em qualquer momento em que ele explore atividade econômica, porque o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório também vai proteger esse patrimônio, tá certo? Beleza. No ponto de vista plenas do planejamento sucessório, como a gente não sabe a data em que a morte vem bater a nossa porta, eu acho que a partir do momento em que você constitui um patrimônio razoável, um patrimônio, já se justifica. Mas o que a gente vê, normalmente, para ser curto e grosso, ali a partir dos 50 anos, dos 45, 50 anos, as pessoas começam a despertar atenção para isso. Maravilha, mais uma, Herma. Tenho apenas uma poupança. Preciso fazer planejamento sucessório? Não vejo, não vejo porquê. Não sei também que valor é esse na poupança, né? Porque às vezes o valor que está lá na poupança é uma verdadeira fortuna. Então, eu responderia se for uma pequena, se for uma poupança igual a minha, que é pequenininha, não justificaria. Deixa de ser modesto, deixa de ser modesto. Mas, dependendo do valor que está ali na poupança, não, e o que a gente termina vendo acontecer é que pequenos valores terminam sendo de uma maneira ali, num arranjo bem brasileiro, alguém tem um cartão de acesso, vai lá, saca, transfere, que não é legal, tá? Mas tudo vai depender do valor envolvido, porque pequenos valores você resolve de outra maneira. Beleza. Mais uma. Sou divorciado e agora estou casado com uma outra pessoa. Melhor fazer um planejamento sucessório? Veja, se você está divorciado, a questão patrimonial com a ex-esposa está resolvida. Certo. Bom, se há filhos do casamento anterior, é uma questão que precisa entrar nessa equação, tá? Porque eles são herdeiros necessários e precisam ser respeitados as suas legítimas. O raciocínio é o mesmo. Eu acho importante ele fazer esse planejamento, e especialmente numa situação dessa, em que ele está numa nova relação, terá filhos, possivelmente poderá vir a ter filhos nessa nova relação, tenha filhos da relação anterior. Então, esses casos são ainda, os inventários costumam ser ainda mais problemáticos, porque você tem duas ex-esposas e filhos de casamentos diferentes disputando a herança. Então, esse caso é muito recomendável. Beleza. Mais uma tacada, Herma. O que é mais barato fazer? O testamento ou um planejamento sucessório? Olha, o testamento, você vai dispor a sua vontade. E você vai precisar abrir esse testamento, todo um processo judicial. Então, você vai morrer na discussão, no tempo do processo. Enquanto que você consegue fazer o planejamento sucessório tendo um custo antecipado,
mas você não vai precisar do judiciário, não vai precisar de ninguém para a transmissão desse patrimônio. Então, eu acho, na minha experiência, me diz que o planejamento sucessório é muito mais barato. Agora segura essa tacada, hein? Não quero nem saber de fazer planejamento sucessório. Quando eu morrer, que se virem. São escolhas, né? São escolhas, eu só tenho a lamentar porque você trabalhou a vida toda para construir aquele patrimônio, muitas vezes nem usufruiu de maneira adequada e vai entregar ele de mão beijada para o Estado, uma boa parte dele, né? Achando que quem vai pagar são os seus herdeiros. Na verdade, quem vai pagar é o patrimônio que você construiu, né? Que você deve ter construído para eles. Então, eu acho que é um gesto de amor, um gesto de cuidado e de inteligência você repensar essa atitude. Maravilha! Maravilha! Mais uma! Ao invés de fazer o planejamento sucessório, penso em vender todo o meu patrimônio e gastar comigo mesmo. Posso fazer isso? Fernando, a venda, você se desfazer do seu patrimônio, é perfeitamente possível. Tá certo? Você não está doando, você não está antecipando heranças. É uma escolha também. Maravilha. Não há nada de, errado. Reprochável nisso. Beleza. Mais uma, Rema, mais uma tacada aí, segura. Após esse planejamento sucessório, meu patrimônio pode ser penhorado por alguma dívida minha ou dos meus herdeiros? Veja, dos objetivos, uma das consequências do planejamento patrimonial, do planejamento sucessório, é proteção patrimonial. Eu detesto aquele conceito de blindagem, porque blindagem parece que é uma coisa intransponível, inacessível. Ou seja, não há blindagem contra a fraude, não há blindagem contra a sonegação de herdeiros, né, da legítima de herdeiros. Então, mas dentro do jogo legal, dará a quem fizer uma proteção importante, né, contra penhoras que sejam apenas dívidas do negócio. Toda atividade econômica explorada, ela gera risco. Ela tem um risco inerente. Então, se está dentro das regras, se está tudo legal, não há por que haver essa penhora. Ou seja, legalmente não há respaldo para essa penhora. Você tem exceções que eu prefiro não discutir, porque para a Justiça do Trabalho pensa um pouco diferente, porque usa a teoria menor da desconsideração, mas é uma discussão técnica que a gente pode até deixar para uma outra oportunidade, dada a grandeza dela. Maravilha, meu querido. Acabou, meu querido Herma. Nosso programa de hoje foi espetacular. Queria muito agradecer a sua participação, a sua presença, as suas informações que foram, para mim, muito úteis. E eu tenho certeza que para o pessoal de casa. Ok, meu querido? Muito obrigado. Ô, Fernando, olha, a alegria minha de estar com você, né? Nossa amizade de tantos anos. Eu acho que o tema é de grande interesse das pessoas e se nós pudermos ser úteis na divulgação desses conceitos, desse conhecimento, para mim é uma alegria imensa. Então, estou juntando duas alegrias, falar do que eu gosto com uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Então, eu só tenho a agradecer o convite, assim, parabenizar o programa pela sua excelência e pela sua qualidade de informação trazida para a sua audiência. Então, hoje é um dia feliz. Obrigado, Fernando. Queria agradecer a você aí de casa, você que acompanha o nosso programa Pensando Direito. Espero que você tenha gostado. O tema foi muito especial. Se você ainda tiver alguma dúvida, manda pra gente. Manda para o canal Pensando Direito ou aqui para a TV RVC, Canal 8. Estamos sempre aqui abertos e dispostos a te ajudar e a responder e tirar todas as suas dúvidas. Até o nosso próximo programa. Um abraço. Tchau.